tá ao vivo já. Já estamos ao vivo. Já, deixa eu só atualizar a página aqui do YouTube aqui. Enquanto o pessoal vai entrando aí. Nós vamos hoje falar sobre a sexta trombeta. Estou só esperando nós entrarmos aqui online oficialmente pelo YouTube. Tem muita gente mandando mensagem, né? Pronto, no YouTube já tá. Já estamos rodando aí no YouTube. Já, a Valéria já tá até Já mandando tem mensagem. ali o Pastor Walter. Boa noite, Pastor Walter. Boa noite, Valéria. Hoje eu vou continuar estudando sobre o livro de Apocalipse. E eu não sei se ainda já está pronto aí no Instagram. Está pronto? Tranquilo? E hoje eu quero falar sobre a sexta trombeta. O livro de Apocalipse, ele é dividido basicamente para estudo de várias formas, mas para mim, eu gosto de ver o livro de Apocalipse da forma como ele se divide. No livro de Apocalipse, capítulo 1, no verso 19, Felipe, no YouTube aí, vai colocando para mim Apocalipse 1, verso 19, que eles vão poder acompanhar. Lá diz o seguinte: João, no céu, ele disse: olha, escreve, pois, as coisas que tem visto, as coisas que são e as que depois dessa hão de acontecer. Então o livro de Apocalipse se divide em três partes. As coisas que João viu no céu, que foi uma revelação de Jesus. As coisas que são, e baixa aí para mim os comentários, deixa eu ver aqui como é que tá. Você não colocou lá? Já colocou ali, Apocalipse 1? Coloquei aqui, ó. Coloca aqui para mim no... Aqui fica fixo. Aqui. Fica fixo aí, embaixo, né? Apocalipse 1:19. As passagens que eu for falando, nós vamos colocando aqui, tá bom? Mas eu queria que colocasse também no comentário. Coloca nos dois, porque o pessoal vai acompanhando lá isso. Coloca aí para mim. E lá, então, nessa terceira divisão, as coisas que brevemente acontecerão, fala de 3 sessões de juízos. 7 selos, 7 taças e 7 trombetas. Na verdade, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. E qual é a importância dessa sexta trombeta, né? Está aqui a Edilene, lá dos Estados Unidos. Um abração, Edilene, que Deus te abençoe. O pastor Walter dizendo que está muito baixo o som. Vou tentar falar um pouco mais alto. Nós estamos falando aqui sem microfone, por isso que está um pouco baixo, né? Nós vamos tentar melhorar isso aqui, eu falando um pouco mais alto. Bom, vamos lá. Qual a importância dessa sexta trombeta? Eu vou explicar. A importância da sexta trombeta é que ela é o último acontecimento antes da última trombeta. E o que acontece na última trombeta? Abra sua Bíblia comigo, se você está aí estudando, né? Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, no verso 52. 1 Coríntios 15, capítulo 15, verso 52, que diz assim: num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Ou seja, quando é que vai ser o arrebatamento da igreja? No dia que soar a última trombeta, a 7ª trombeta. Tem isso no Apocalipse? Claro que tem. Quando que vai ser? Leia o livro de Apocalipse que você vai ver isso muito claramente. Então, que hora que vai ser o momento do arrebatamento? Quando soar a última trombeta. É o que está escrito aqui no livro de Coríntios, capítulo 15, verso 52. Se a gente for lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no verso 13, diz assim: não quero, porém, do 13 até o 16,
Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses. Dizemos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, 14, 15 e 16. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nós podemos ver isso aqui e algumas outras indicações também no Velho Testamento, de que ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados. Os mortos serão primeiro, e em seguida nós seremos transformados num piscar de olhos. Num piscar de olhos. Um piscar de olhos é muito rápido, irmão. Não vai dar tempo. Tem gente que morre e fica de olho aberto, né? E tem aquela tradicional cena ali de fechar os olhos. Eu falei disso aqui semana passada. E de fato, é muito rápido. O arrebatamento será muito rápido. Então a sétima trombeta vai ser o momento exato de que nós seremos arrebatados. Ponto. Então tá bom. E o que o senhor quer falar hoje? Eu quero falar hoje sobre a sexta trombeta, uma trombeta antes. Porque se você conhecer esse sinal, você saberá com certeza que Deus já está voltando. Então abra sua Bíblia comigo, coloque para mim Apocalipse capítulo 9, verso 13. Apocalipse capítulo 9, verso 13, eu estou acompanhando aqui, irmãos, porque no celular, de vez em quando, eles me mandam aqui e eu vou acompanhando. No Facebook não está transmitindo, viu? Só... Não está transmitindo no Facebook. Estou aqui com o meu sobrinho Zé Fernando. Um abração, Zé Fernando. Como é que tá, Nandinho? A Regina, pastor João Jovita, a Kênia, a Marta, lá de Brasília. Abração, Marta, né? Brasília ouvindo. Graças a Deus. O Facebook deu erro aí? Será que a gente consegue restaurar? Agora não. Ah, ok. Então, manda um abraço aí pro pessoal do Facebook, né? Como é que a gente faz? Tem como enviar um alô lá no Facebook, que nós estamos transmitindo só pelo YouTube hoje? Vai ser YouTube e Instagram. No Instagram tá rodando, né? Então vai dar certo. No meu Facebook tá. No seu Facebook tá? Então no Facebook da Elisele, acho que Apocalipse 9. 9, verso 13. Você não colocou a passagem ali. Coloca ali para mim. Depois fixa lá embaixo também no... Tá bom? Porque quem puder depois vai acompanhando essas passagens. Diz assim a palavra do Senhor: logo após terminar a quinta trombeta, passado já um ai, eis que depois disso vem 2 ais. Esse é o verso 12. Mas o verso 13 diz: e tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus. Essa é uma referência ao trono de Deus lá no céu, e é uma coisa muito legal. Quando você lê Apocalipse 3 e Apocalipse 8, você vai ver uma coisa que é importantíssima, a dinâmica da oração. Você sabe como é que funciona a oração? Se você ler Apocalipse 3 e Apocalipse 5, você vai ver essas duas coisas. A Bíblia diz, o relato assim breve é que quando você ora, tem um anjo do seu lado. E esse anjo traz na mão uma salva de ouro. O que é uma salva de ouro? Uma taça de ouro. E ele vai lá no céu e apresenta nesse altar que está aqui. Se você ler lá Apocalipse 5, você vai ver isso. E ele derrama a sua oração como um incenso na presença de Deus. E ele derrama lá a sua oração, mistura com o fogo do altar, pega ela de novo com o fogo do altar e lança sobre a terra. E aí quando cai de volta a oração aqui, acontece coisa estranha, né? Vozes, trovão, relâmpagos, acontecem coisas que nós não estamos acostumados, né? E aí você não entende as coisas que acontecem. Por exemplo, Pedro estava com seu companheiro
numa prisão, eles estavam louvando a Deus, orando, e de repente veio um terremoto. Quando que um terremoto pode salvar alguém? Mas Pedro foi salvo por um terremoto, né? Eu acho que é a Êxila que canta, um terremoto vai acontecer, não sei se é ela. Bom, cantando eu sou uma negação. Mas tem uma música linda que eu gosto, um terremoto, que salvou Pedro da prisão, tirou Pedro da prisão. Lá em 2 Samuel 7, se eu não estou enganado, eu não estou lembrando aqui bem a passagem, os filisteus se reuniram à batalha contra a nação de Israel e os judeus se achegaram a Samuel e disseram: Samuel, oferece sacrifício por nós, não nos abandone agora, ore a Deus por nós. E Samuel começa a orar e oferecer sacrifício a Deus, e vem uma trovoada. Eu nunca vi isso, né? Mas está lá na Bíblia. Deus salvou com grande trovoada o povo de Israel naquele dia. Então, quando você ora, acontecem coisas estranhas. Toda vez que você orar, não se preocupe se acontecer barulho, vozes, terremotos, coisas estranhas, porque assim funciona. E aqui tem uma descrição do altar de Deus. Ouviu uma voz que vinha lá do altar de ouro que está diante de Deus, o qual dizia: o sexto anjo, que tem a trombeta, ou que tinha a trombeta, solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. E eu ouvi o número deles. Em outra tradução diz miríades de miríades, né? Então, a sexta trombeta, de fato, resumidamente é: Deus manda soltar 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E quando isso acontecer, quando esses anjos forem soltos, vai morrer 1/3 da população da Terra. Isso vai ser uma loucura, né? Nós estamos falando aí dessa pandemia que tem matado muita gente, mas não chega a porcentagem por milhão, é muito, muito pequena ainda. E imagine que se morresse de uma vez, por várias causas, 1/3 da população do mundo. Seria uma tragédia enorme, né? Mas interessante aqui que diz uma coisa, que tem um exército, essa trombeta vai liberar um exército de 200 milhões. E que eles, isso tem alguma coisa a ver com o rio Eufrates, né? Mas a grande coisa dessa profecia é que ela tem dia, mês, ano e hora. Tem uma hora marcada para ela. Se tem uma hora marcada para essa, tem para todas as outras. Tudo que está escrito aqui no livro tem hora, dia, mês e ano para acontecer. Está aqui, leia aí para você. No verso 15, você vai ver que Deus está falando isso. Vamos clarear um pouquinho mais essa profecia? Abre aí a sua Bíblia um pouquinho para frente, no capítulo 16. Coloca aí para mim, Felipe. Capítulo 16, verso 2. Nós vamos ver aqui, verso 12, né? Capítulo 16, verso 12. Nós vamos ver aqui, que aqui vai falar das taças, né? O sexto anjo vai derramar aqui uma taça. Lá no capítulo 9, nós vamos ver que o sexto anjo toca uma trombeta. Então a sexta trombeta e a sexta taça vão falar da mesma coisa, vão fazer as mesmas coisas. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver como é que está aqui a pergunta, né? Saudades do Juninho, o Walter Júnior está aí também, um abração para o Walter Júnior. O que foi que você apagou aí, Juninho, a mensagem, né? Escreve aí. A Adriana, a pastora Adriana, tem bastante gente já nos assistindo aí agora. E se você quiser, pode ir fazendo perguntas, eu vou tentar te responder. Vocês vão ver que as coisas no livro de Apocalipse têm relacionamento. Uma coisa faz a outra acontecer. Então elas podem acontecer ao mesmo tempo
subsequentemente ou não, tá bom? Então em Apocalipse 16, verso 12, fala da sexta taça. E diz assim: e o sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do sol nascente. Ora, aqui diz claramente porque aquela outra profecia falava de um exército de 200 milhões, né? E o número deles é 200 milhões. E fala aqui de que vai secar o rio Eufrates, vai secar o rio, vai soltar 4 anjos, vai ter uma guerra, vai morrer, não sei se por causa da guerra, mas vai morrer 1/3 da população do mundo. Nós vamos estar aqui nessa hora? Eu não sei, eu só sei de uma coisa: a 7ª trombeta será o arrebatamento. Não quer dizer que nós vamos participar de tudo isso, mas eu creio que quando você ver essas coisas que eu vou falar aqui hoje acontecendo, então você preste atenção que o arrebatamento está muito, muito, muito próximo. Então, a sexta taça e a sexta trombeta dizem o seguinte: Deus vai fazer com que o rio Eufrates seque. E a Bíblia diz assim: e da boca do dragão, da boca da besta, que é o anticristo, e da boca do falso profeta, eu vi sair 3 espíritos semelhantes a rãs, porque são espíritos de demônios que, fazendo milagres, vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. E os congregaram num lugar que em hebreu se chama Armagedon. Então a sexta taça tem a ver com o ajuntamento das nações para a guerra do Armagedon. Assim também a sexta trombeta, que é a preparação do caminho para isso. Bom, quando nós olhamos para essa profecia, há um descrédito muito grande quando isso foi escrito. Isso foi escrito depois do ano 90 depois de Cristo, né? Ano 90 depois de Cristo. Isso foi escrito por João, livro de Apocalipse. Mas quando as pessoas olhavam para essa profecia, eles diziam que isso era uma loucura, que isso não iria acontecer porque não tem como acontecer. E eu vou explicar por quê. Depois da morte de Jesus, passaram alguns anos, Roma, nós temos 2 momentos grandes de perseguição contra, especialmente os judeus e também os cristãos. E essa é uma perseguição específica ali na região da Judéia, que depois foi chamado politicamente de Samaria, depois Palestina. E havia ali uma legião do exército romano que foi comandada por Vespasiano. Então, nessa época, o líder de Roma era Nero, por volta do ano 64, né? Nero inicia uma grande perseguição aos judeus e aos cristãos. Nero era um louco, né? E Vespasiano era quem estava lá no que a gente chama hoje de Israel, né? Na Palestina ou na Judéia. E havia ali uma guerra contra os judeus. Não é uma guerra porque Roma dominava tudo, mas havia ali uma sedição dos judeus e Roma enviou o coronel Vespasiano para acabar com aquilo. O que acontece é que Nero morre e eles chamam de volta Vespasiano no ano de 68 para trás. E 68 depois de Cristo. Em 69, Tito, o filho mais velho de Vespasiano, ele se torna o chefe das forças de Roma lá na Judéia. E Vespasiano agora vai ser o grande imperador de Roma. Vespasiano vai tirar toda a riqueza de Israel. Tito, no ano 70, invade Jerusalém, destrói o templo, tira todo o ouro. Os romanos estão grilados e eles destroem Jerusalém e não tem mais nação de Israel. E no ano 70, Israel foi totalmente destruído como nação.
A capital estava destruída, Jerusalém toda destruída, não existia mais nada. Então, Tito volta para Roma e ele comemora essa grande vitória, a destruição dos judeus, a destruição daquela nação, né? Com o Arco de Tito, que está lá em Roma. Eu tive a alegria de passar lá no Arco de Tito, em Roma, e você vê lá a descrição, né, daquilo que ele fez em Jerusalém, e ele tirou de lá toda a riqueza. E alguns anos depois, Tito vai inaugurar com esse dinheiro, né, seu pai Vespasiano morre, e Tito vai assumir o Império de Roma, e ele foi um cara que foi, como é que a gente pode dizer, muito bem quisto por todo o Império Romano. Tito inaugura o Anfiteatro Flávio. Vocês já conheceram o Anfiteatro Flávio? Não foi em meu nome, viu? Não foi em minha homenagem, mas eu tive a alegria de conhecer o Anfiteatro Flávio, que foi construído com tudo que Tito trouxe lá de Israel, com todo o ouro e riquezas que ele despojou do povo judeu. E o Anfiteatro Flávio, ele é conhecido comumente como Coliseu de Roma, que foi começado nos dias de Vespasiano e depois terminado nos dias de Tito, inaugurado mesmo sem terminar nos dias de Tito, né? Tito ajudou, ele ficou muito popular, porque quando o vulcão Vesúvio destruiu duas cidades importantes, uma foi Herculano, a outra Pompeia, lá no sul da Itália. Eu tive a alegria de conhecer essas duas cidades por 2 vezes. Eu fui com meu amigo Tino de Domênico dar uma volta em Pompeia, conhecer Herculano. Mas na época daquela grande erupção, todo mundo acho que já viu algum documentário falando sobre Pompeia, né? Naquela época, Tito, ele socorreu as vítimas, ajudou. No ano 80, ele também, depois daquele incêndio de Roma, eu acho que é ano 80, 81, depois de Cristo, Roma de novo se incendiou e Tito ajudou toda a população. Tito vai morrer e o seu irmão mais novo, Domiciano, vai assumir o Império de Roma e vai começar uma segunda perseguição a todos os judeus e crentes novamente. Então, teve uma perseguição lá em Nero, no ano 64, agora 90, vai começar uma década, de 90 ao ano 100 depois de Cristo, uma perseguição contra judeus e cristãos em todo o Império Romano. Por isso, vocês vão ver lá os cristãos fazendo o sinalzinho do peixe, João sendo exilado, toda essa perseguição. Debaixo desse entendimento e disso tudo que eu estou falando, havia um pensamento. Como haveria novamente uma nação de Israel? Não tem como, a nação estava destruída. Então essa profecia, ela não tem lógica, porque em primeiro lugar não tem como ter uma nação, não tinha mais nação. Desde o ano 70 a nação de Israel foi totalmente destruída, nunca mais a nação existiu, a não ser agora na nova história, né? No ano de 1948, quando a ONU, junto com todo um movimento por aí, fizeram de novo renascer a nação de Israel em 1948. Mas desde o ano 70 até 1948 não tinha como essa profecia se cumprir. Por quê? Mesmo que tivesse uma nação, mesmo que tivesse como que viesse contra Israel, Israel não existia. Então essa profecia, ela até 1948, ela era tida como alguma coisa ilusória, alguma coisa que era fruto de imaginação ou algo que deveria ser pensado como uma figura de linguagem. Porque, em primeiro lugar, não havia mais nação de Israel. Em segundo lugar, a grande coisa que não tinha possibilidade é que houvesse um exército maior do que o exército romano. E quando se fala de um exército de 200 milhões de soldados, isso seria, naquela época, impensável. Não tinha como existir um exército desse. E a China nem existia como nação. Então não tinha como essa profecia ser verdadeira. Não teria como ter um exército de 200 milhões. Né? Deixa eu dar uma paradinha aqui.
Deixa eu ver quem está nos assistindo. Então, se na 7ª trombeta virar o arrebatamento, está próximo à vinda de Jesus. Claro que sim, né? Precisamos orar e crer verdadeiramente na salvação. Jaime Filho está me assistindo, um abração, Jaime. Famoso Bimbo. Bimbo. Edilene disse assim, estive em Roma e em Pompeia no ano passado. Edilene, é um passeio maravilhoso, né? É lindo, quem nunca foi em Pompeia tem que ir. Não é linda a cidade, mas é bom você entrar, parece que você está dentro da história. É uma coisa, para quem estuda a Bíblia, para quem estuda um pouquinho de história, é maravilhoso. Roma, quando você, para mim, o lugar mais forte na vida que eu já preguei, que eu já compartilhei a palavra, foi um dia, voltando de uma viagem de Israel, nós entramos ali no anfiteatro Flávio, no Coliseu, entramos, andamos, né? Fizemos a brincadeira lá da tribuna do César, com o dedinho, parava o dedo assim, se fosse para baixo morria, se fosse para cima vivia. Todo mundo tirou foto, foi engraçado, andamos ali nos vomitórios, né? Passamos tudo e de repente nós paramos em uma das entradas e assentados ali, eu tenho uma foto dessa que marcou minha vida. E eu tive ali a oportunidade de falar sobre a carta aos Romanos. Uma igreja que perdia cerca de 100 pessoas a 300 pessoas todos os dias. Durante 6 meses tinha festa onde as pessoas morriam lá, comidos por bestas feras, mortas por gladiadores, né? Então imagine uma igreja que perde 100 membros todos os dias. Mas não perde para outras igrejas. Eles são presos e levados para serem mortos ali numa arena. E eu fui lá dentro dessa arena e aquilo me arrepiava toda. Até hoje, quando eu lembro desse momento, foi muito marcante. E quando você lê a carta aos Romanos, lá diz assim, que a fé dos romanos tinha alcançado o mundo inteiro. Eu fico pensando que fé era essa, né? Hoje nós pregamos, vem para a igreja que você vai ter um carro, vem para a igreja que você vai ficar curado, vem para a igreja que eu vou arrumar sua vida sentimental. Nós temos aqui o não sei o que do amor, o casamento que não acaba nunca, nós temos aqui uma cura que nunca para, as águas estão movimentando, mas naqueles dias eu fico pensando o que aquela igreja pregava, qual era a fé daquela igreja, que todos os dias eu me convertia, ou as pessoas que se convertiam pensavam, talvez na próxima semana serei eu que estarei morrendo ali naquele teatro. Então foi um momento muito marcante na minha vida, viu, Edilene? Foi um momento assim na história que foi sem acho que não tem comparação para ver. Tô sendo corrigido aqui, não é o Bimbo não, é o pai do Bimbo que tá assistindo. É o Jaime que está assistindo? O Jaime Filho para mim era o Bimbo. Eu pensei que era, mas é o Jaime mesmo. Jaime, um abração, te amo. Bom te ver aí, graças a Deus você está ouvindo, né? Você tem que vir aqui em Goiânia, nós precisamos dar outro passeio daquele. O dia que você vier a Goiânia, vamos de novo dar um passeio daquele. Acabando essa pandemia aí. Deixa eu só dar uma moral aqui pro pessoal do Instagram. A Elisângela lá de Pires do Rio tá assistindo a gente. A Cristiane tá assistindo a gente. O Vander. Um abração pro Vander. O Vander está fazendo um projeto maravilhoso, que olhando para o futuro, alguns cantores do Ministério da Itália, de Portugal, da Nigéria, de vários lugares do mundo, das nossas igrejas, cantores cantaram, e nós estamos fazendo um projeto que vai ser lançado essa semana, vai ser maravilhoso. Um abração para o Vander. Angélica Alves, Antônio Olivive, Keila Alves, Palmira Policena, a psicanalista Ana Monteiro, pastora Líbia, o Bruno. Sabe quem também está assistindo? Quem? Você já foi lá, eu não fui lá ainda. O pessoal do Porco no Pão. Porco no Pão! Um abração lá. O Murilo. O Murilo. Qual dos Murilos? São 4 Murilos, eu acho, né? O Murilo Henrique, Murilo Gabriel. Murilo pai, Murilo filho 1, Murilo filho 2, Murilo filho 3, Murilo filho... E ainda tem a Monique ainda. E a Monique também. Gente, tem um lugar aqui, ali perto, eu não sei o nome lá. Como é que chama aqui? Eldorado ali. Eldorado. De frente ao Plaza Douro. Em frente ao Plaza Douro, né? Tem lá um sanduíche que é porco no pão, feito só de porco.
é uma delícia. Um abração aí para vocês. Eu acho que eles estão servindo delivery, não pode sentar lá para comer, mas delivery tá. Deixa eu te falar, o Bispo Jaime, lá de Morrinhos, fez uma pergunta interessante. Deixa eu só achar aqui. Ele falando sobre que já estava seco e tudo mais. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Vou chegar lá agora, né? Falar aqui, sobre o Rio Frates. O rio já está seco, aí a taça já foi derramada. Me explica isso. Vou explicar. Eu estou dizendo a vocês que tem uma profecia que fala que vai acontecer duas coisas. Primeiro vai tocar uma trombeta e 4 anjos serão soltos e vai morrer muita gente. A segunda coisa, e essa trombeta, quando soar, ela é a sexta, a sétima é o arrebatamento. Então, tem um dia, hora marcada, mês e ano, para você ser arrebatado. Está aqui na Bíblia. Antes do arrebatamento, tem uma profecia que tem dia, hora, mês e ano marcado para acontecer. Está aqui na Bíblia. Eu li para vocês. Tá as passagens bíblicas aí, o Felipe está colocando aí, você pode ler lá e ver. Quando isso acontecer, vai acontecer que um exército de 200 milhões de pessoas vai vir para lutar contra Israel, numa guerra chamada Guerra do Armagedon. Eu não vou falar da Guerra do Armagedon hoje de forma alguma. Nem perguntem, porque vai dar trabalho aqui para responder, né? Em outro lugar diz que uma taça vai ser derramada também no Rio Eufrates, e o Rio Eufrates secará para passar esse exército de 200 milhões de pessoas que vem da banda do Sol Nascente. Então, qual país no Sol Nascente, ou da banda do Oriente, do Sol Nascente, tem um exército de 200 milhões de pessoas? Na época que João escreveu isso, não existia nem a China ainda. Né? Mas você já deu uma resposta já, ué. Infelizmente eu falei, né? E como exército, como nação, como país, não era ainda assim. Aí, então, depois tem a construção do Império Chinês, a unificação da nação, e você vai ver isso de várias formas, eu não vou falar disso, mas hoje, efetivamente, assim, essa profecia não tinha como acontecer, em primeiro lugar, porque a nação de Israel até 1948 não existia. Então, todos os estudiosos da Bíblia, até 1948 ou antes disso, entendiam que não tinha como acontecer porque não existia a nação de Israel. Em segundo lugar, até alguns anos atrás, todos nós que estudávamos também não tinha esse entendimento, porque não tem como ter uma nação lá na banda do Oriente, lá do Sol Nascente, que tivesse um exército de 200 milhões de soldados. Mas hoje tem um exército vermelho, da banda do Oriente, lá do Sol Nascente, que tem um exército de 2 ou 200 milhões de soldados. Qual nação é essa? China. Hoje tem, de fato, uma nação chamada Israel. Ela está hoje, ela voltou. Né? A nação de Israel hoje é verdade. Tem também a outra nação, China. Tem lá há 2 anos atrás, a China fez um desfile. Se você colocar a China, 200 milhões, você vai ver. Eles fizeram um desfile mostrando o exército de 200 milhões de soldados. Isso há 2 anos atrás, eu acho que foi 2017 ou 2018, mostrando seus mísseis, mostrando seu poderio bélico. Né? Então, aquilo que para nós era impossível, hoje se tornou verdade. Agora, qual a importância do Rio Eufrates? Aí entra a pergunta do Bispo Jaime, né? Deixa eu ver aqui. Eles estão falando que Israel é maravilhoso. O pastor Jaime, um abração. O pastor Jaime não, pastor Walter Oliveira diz que o porco no pão é pertinho da casa dele. Passa lá, pastor Walter, compra lá um sanduíche, traz para mim, tá? E dá um abraço no Murilo. Que bom que vocês estão perguntando. Tá todo mundo aqui falando que conhecer Israel é bom. É joia. Bimbo é o neto, viu? Você está trocando. O pai é o Jaime. Vamos firmes, né? Então, mesmo tendo o exército, mesmo tendo uma nação, mesmo tendo tudo isso, é muito difícil. Porque não tem como essa nação vir. Não tem como a China marchar contra Israel. Porque não tem como eles passarem ali pelas montanhas, pelos Himalaia, por toda aquela... Né?
Geograficamente é impossível porque não tem estradas. Não teria como essa profecia se cumprir também porque não tem estrada. A barreira geográfica era intransponível. Então todo mundo entendia, isso nunca vai acontecer. Aí vem a importância do rio Eufrates. O rio Eufrates junto com o Tigre, eles formam, desde que o mundo é mundo, desde o Jardim do Éden, né, a maior bacia hidrográfica da Ásia. E ali está a Mesopotâmia, entre o Tigre e o Eufrates. E para que possa cumprir a profecia, esse exército vir, tem uma barreira. Hoje seria muito mais fácil, colocar uma ponte e pronto, passa um exército de 200 milhões tranquilamente, não seria muito difícil. Mas naqueles dias, imagine a incredulidade de todo mundo que estudava a Bíblia nesses dias para entender como é que vai ser, o que será, de que forma isso acontecerá. Então, tem lá o rio Eufrates para secar, mas tem que ter uma estrada, e não tinha como fazer isso, né? Tem essa estrada tinha que passar pela cordilheira do Himalaia, todas as montanhas entre a China e a Ásia do Sul, a Ásia Central, passar pelo deserto de Gobi e pelo deserto de Taklamakan, já chegando ali no Paquistão. O que seria muito difícil, não existia. Mas, deixa eu contar para vocês uma coisa, né? No ano de 1966 até o ano de 1978, a China fez um acordo com o Paquistão e construiu essa estrada que é chamada de Rodovia Karakoram. Você já ouviu falar de Rodovia Karakoram? Felipe, tem como você colocar aí esse nome? Eu não sei se você vai conseguir lembrar aqui o nome, né? Mas é Karakoram. Deixa eu te dar aqui o nome. É esse aqui, ó. Rodovia Karakoram. Me devolve aí que eu vou continuar o estudo aí com essa folha, né? Então você pode ver que aqui do norte da China, ela atravessa o Paquistão e vem para o lado de Israel. Vai sair lá no Iraque. Eu vou mostrar o resto desse mapa. Mas se você procurar Rodovia Karakoram, você vai encontrar essa rodovia. Hoje tem imagens fantásticas, as pontes, os lugares. A princípio, essa rodovia só funcionava 6 meses por ano, mas ela hoje existe. Essa rodovia, que era só um pedacinho do norte da China, eu não sei se dá para ver aí, Felipe, né? Do norte da China até o Iraque, passando pelo Paquistão, o Iraque, aí chega aqui no norte de Israel. Hoje ela está ligada até o norte da Itália. Sai do norte da China e vai até o norte da Itália. Qual foi a conversa para que essa rodovia acontecesse? Nós precisamos de uma rota comercial para a Europa, porque a China envia para lá tudo via navios, né? Mas agora eles querem uma rota comercial terrestre. E eles possuem uma rota terrestre hoje que, pelo menos por 6 meses do ano, funciona. Agora, já com muito mais tecnologia, funcionando por mais tempo. Funcionava por 6 meses por conta de clima? Clima. Se você entrar aí, você vai ver as montanhas do Himalaia congelam, né? Então não tem como, só no verão tem que passar. Ali do Himalaia, então, ali já passa ali pela Rússia, então. Passa pelo Himalaia, não, por baixo da Rússia. A Rússia está um pouco para cima, ele vem, passa pelo Paquistão, desce ali, passa pelo Iraque, pelo Irã, né? Passa pelo Iraque e vai sair lá na Europa, passando pela Turquia. Esse complemento já está pronto aqui. Então, se você colocar aí Rodovia Karakoram, tem o nome aí? Coloquei. Colocaram, né? Você pode entrar e você vai ver. Tudo isso está pronto, né? Nós temos Israel, a nação está lá. Nós temos a China, está lá, 200 milhões de soldados, está pronto. Como que eles vão atravessar? Rodovia Karakoram, está pronto. Então essa profecia, ou essa trombeta, a 6ª trombeta, que não tinha como acontecer, hoje está tudo pronto. Então eu posso garantir a você
que hoje a China pode sair via terrestre do norte da China com um exército de 200 milhões e chegar até o Iraque, até o Irã, para invadir Israel, como a Bíblia diz que vai acontecer. Para isso eles vão ter que atravessar o rio Eufrates. E vocês viram lá que o rio Eufrates precisa estar seco. Mas o rio Eufrates, como eu disse, desde o Jardim do Éden, é um dos maiores rios do mundo. E ele forma, junto com o rio Tigre, a maior bacia da Ásia, a maior bacia hidrográfica da Ásia. É tremendo, né? E só voltar aqui um pouquinho, a China, para poder conseguir construir essa estrada pelo Paquistão, ela teve que compartilhar pesquisa nuclear. Por isso o Paquistão hoje tem bomba atômica também. E o Irã também, né? O Paquistão briga ali com a Índia. Por isso a Bíblia diz, olhai para a figueira, que é Israel, mas olhem também para as outras árvores, né? Então a gente tem que olhar aqui para a China, para o Iraque, para o Irã. O Iraque é a segunda nação mais falada na Bíblia. Primeiro é Israel e a segunda é o Iraque, né? Nós precisamos olhar aqui para o Paquistão, para a China. A China tem um lugar dela aqui no fim dos tempos e nós precisamos olhar isso. Bom, se está tudo pronto, falta uma coisa, falta o rio Eufrates secar. Se isso é verdade, o que eu estou falando, se é verdade o que a Bíblia diz, falta uma coisa acontecer, o rio Eufrates secar. Será que isso vai acontecer? Então eu vou pedir a você uma coisa. Coloca aí o rio Eufrates secando no Google. O povo, como é que eles falam quando dá uma busca no Google? Dá uma googleada, como é que é? Dá um Google. Dá um Google aí. Procura aí rio Eufrates secando. Escreve para mim, Felipe. Rio Eufrates secando. Tem alguém perguntando alguma coisa? Ali é a pastora Regina dizendo que já está acontecendo, céus e terra. No Facebook aí tem alguma pergunta? Não, tranquilo. No Instagram tá tudo bem também? No Instagram tá tudo bem. Então, eu não sei se vai dar para ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá dando para ver. Aqui em cima essa foto... Só chega um pouquinho mais para cá. Para cá. O pessoal do Instagram também vê isso. Isso. Tá bom. Sim. Então essa foto de cima é o rio Eufrates antigamente. Essa foto de baixo, não sei se você está dando para ver aí, eu acho que está dando, é o rio Eufrates hoje aqui, né? Então, o rio Eufrates está secando, seja por irrigação demasiada. Essa aqui era uma ponte, deixa eu abrir aqui, né? Isso aqui era uma ponte. E o rio passava por baixo. O rio passava aqui por baixo, veja, tudo seco. São fotos atuais que você pode pegar no Google. Qualquer um de vocês pode fazer isso, né? Veja aqui como é que está o leito do rio Eufrates hoje. São fotos que eu peguei no Google. Você pode ver isso facilmente. Então, o rio Eufrates já está secando. Ou, aliás, já está seco, né? Essa aqui é uma foto. Eu vou colocar aqui, não sei se dá para ver aí, deu? Sim, tá bom sim. Toda essa área seca era rio. Você vai ver que tem alguns reguinhos d'água aí, alguns pequenos, né? Pequenos, não sei nem falar o nome disso, mas está aí. Opa, deixa eu ver ali. Tudo isso aí era água, porém está seco. Eu pergunto para você, a Bíblia se cumpre ou não? Está aqui um dos sinais antes do arrebatamento. Eu comecei lendo 1 Coríntios, tá, as passagens aí. Eu não sei se o Felipe colocou aqui na descrição e também nos comentários. Colocou todas as passagens? Coloquei. Né? Então na descrição tem as passagens que eu li, falando que ao soar da última trombeta, nós vamos ser arrebatados. Eu li lá em Tessalonicenses a mesma coisa. E a sexta trombeta é que uma taça vai ser derramada e o rio Eufrates vai secar. Vai ter uma nação de Israel pronta, uma nação que vem da banda do Oriente, do sol nascente, que tem um exército de 200 milhões de pessoas. Tudo isso está pronto. E quando é que nós vamos ser arrebatados? Muito antes do que você imagina. Bem antes do que você imagina. Então,
Se tem essa profecia, ela tem uma coisa. A Bíblia diz, no capítulo 15, aliás, no capítulo 9, no versículo 15 de Apocalipse, que ela tem hora, dia, mês e ano marcado para acontecer. E o seu arrebatamento também. Então, quando a sexta trombeta, quando você vê acontecer as coisas da sexta trombeta, então fique alerta, porque tem hora marcada, tem dia marcado, tem mês marcado, tem um ano marcado para acontecer. Na minha concepção, já está acontecendo. Na minha maneira de pensar, já está acontecendo há muito tempo. Mas tem uma coisa que ainda não aconteceu, ou pelo menos não começou a acontecer. Quando começou essa pandemia, eu pensei como é que seria isso. Porque em Apocalipse diz que vai morrer 1/3 dos habitantes da Terra. 1/3. A população mundial hoje gira em torno de 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. Ou seja, é muita gente. Se você dividir 7,7 por 3, nós vamos chegar a um número absurdo de 2 bilhões e 600 milhões de pessoas que vão morrer. Não tudo de uma vez. Não assim, puf, morreu. Eu não acredito. Eu penso que talvez seja como nessa pandemia, que as pessoas vão se contaminar ou vai acontecer outras coisas. Sobre isso eu não preguei, sobre as outras trombetas, né? E nem sobre as outras taças. Mas imagine que se tenha mortes assim. Então, pare um pouquinho. Me ouça aqui só um instante. Imagine que aconteça isso. Hoje no Brasil, infelizmente, a gente vê notícia, covas rasas abertas em São Paulo, em Manaus, já não tem mais lugar para sepultar pessoas. Muito disso é verdade. Claro que é. Mas muita coisa é mentira. Por exemplo, até dia 8, se eu não estou enganado, os dados aqui eu não tenho aqui em mãos agora, mas até o começo do mês de maio, eu não vou precisar o dia, eu estava olhando, você pode fazer isso você mesmo, entra lá no site da transparência dos registros de óbitos do Brasil. Todos os cartórios são obrigados a registrar todos os óbitos que acontecem no Brasil. Se você comparar 2019 e 2020, a mesma data, no começo do ano, esse ano morreram 20 mil pessoas a menos do que 2019. Nós estamos aí com uma pandemia, está difícil, né? Eu não estou vendo aqui, como é que está aí? Hoje... No Brasil a gente está com 168 mil contaminados. 168 mil contaminados, 70 mil recuperados, 11.500 mortes, né? E no mundo nós temos 4 milhões 170 mil, é isso, né? Isso. E só hoje tivemos mais 62 mil casos no mundo. Tem 1 milhão e 450 mil recuperados e 285 mil mortos no mundo hoje. Eu pensei que essa pandemia talvez trouxesse mais mortes, né? Se alguém tiver perguntas, pode enviar, não tem problema. Bom, pensando nisso, falando nisso, com essa quantidade de mortes, a gente tem dificuldades, não é isso? Mas deixa eu falar um negócio para você. Imagina se tivesse aí 500 mil de mortos. Ia ser uma loucura, não? Você não ia saber como iria fazer. Bom, deixa eu mostrar para vocês. Os Estados Unidos têm um órgão, uma agência federal de gerenciamento de emergências. Chega mais para cá um pouquinho. Mais para cá aí. Não sei se vocês estão vendo. Essa agência federal de gerenciamento de emergências se chama FEMA. Tá bom aí? Dá para ver? Isso. Essa foto você não consegue ver o que é aí, consegue? Caixão de acrílico. Não é de plástico mesmo, não é de acrílico não. São caixões, tá vendo esse homem, essa primeira foto aí? É um caixão, um cara abrindo ele, esse caixão cabe em cerca, deixa eu baixar um pouquinho, né? 6 pessoas, né? 3 pessoas. Agora, essas outras fotos são fotos tiradas aéreas
de depósito desses caixões. São milhares e milhares e milhares de caixões prontos. Existem depósitos desses aqui. Coloca aí, caixões da FEMA. Você vai ver a quantidade desses caixões, né? Tá aqui, não sei se dá para todo mundo ver aí, mais alto um pouquinho, deu para ver? Deixa eu dar uma olhada aqui, tá bom? Tá vendo aqui um homem dentro, fazendo um teste, cabem 3 corpos. Existem aviões cheios desses caixões ao redor do mundo. Existem trens em todos os Estados Unidos que estão cheios desses caixões, prontos para irem a qualquer lugar e socorrerem a qualquer lugar do mundo. Eles têm lá prontos hoje caixões para sepultar 3 milhões de pessoas. Está pronto. Procura lá, caixões da FEMA. Não é uma notícia muito nova, isso é antigo, mas eles podem hoje, estão preparados para sepultar ao redor do mundo 3 milhões de pessoas. Não 2 bilhões, perdão, 3 bilhões de pessoas. Não 2 bilhões e 500, 2 bilhões e qualquer coisa, mas 3 bilhões de pessoas. Metade da população, quase. Quase metade da população. Então tudo isso está pronto, montado. Você pode entrar na internet e pesquisar como eu fiz, pegar as fotos como eu fiz hoje, e você vai ver que tudo que nós estamos falando, aliás, perdão, tudo o que a Bíblia está falando está acontecendo. Então a 6ª trombeta, ela tem um valor muito importante, porque é o que vai acontecer antes do arrebatamento. A 7ª trombeta, ou a última trombeta, ao soar da última trombeta, nós seremos arrebatados. Então, se você souber o que vai acontecer na 6ª trombeta, você com certeza saberá que o arrebatamento está próximo. Hoje eu posso dizer para você, de fato, essa profecia de Apocalipse, falando da 6ª trombeta, do capítulo 9 e do capítulo 16, né? Ela se cumpre muito facilmente. A nação de Israel, as coisas mais importantes já estão prontas. A nação de Israel é uma nação. A China está lá, o exército está lá e o rio Eufrates está secando. Ele não está seco completamente, mas está secando, quase seco. A Bíblia é verdadeira e o que ela ensina é um fato. O arrebatamento está próximo. Se você crê em Deus, se você confia em Deus, se você ama Deus, prepare-se para encontrar com o Senhor teu Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 2, fala a respeito de uma igreja. No capítulo 3, fala de uma igreja, que é a igreja de Laodiceia. Capítulo 3, verso 14. E a Bíblia diz assim: escreve ao anjo, ao pastor, ao líder da igreja de Laodiceia. Diz para ele que quem escreve é a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Testemunha fiel e verdadeira é aquele que sabe todos os fatos, ele viu a sua vida. E ele diz assim: conheço as tuas obras. E quando Deus fala isso, quando Jesus fala isso, ele diz: eu sei que você não é quente e nem é frio. Quem dera fosses frio ou quente, mas é morno. E porque é morno, eu vou vomitar você da minha boca. Está aqui um alerta para a minha vida e para a sua vida hoje. Está aqui um alerta para esses dias antes do arrebatamento. Tem muito cristão que está vivendo uma vida espiritual morna. Como é que é isso, pastor? Antigamente, ontem eu preguei sobre a carta, na igreja eu preguei sobre a carta aos Efésios, né? A primeira carta da igreja do Apocalipse. E lá diz: tenho contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Arrepende-te. Volta onde você caiu. E essa igreja de Laodiceia é mais ou menos o retrato da igreja que vivemos hoje. Antigamente,
quando eu me converti, sei lá, 30 anos atrás, 30 e poucos anos atrás, 33 anos atrás, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, saía da escola às 10h30 da noite e ia para a reunião de oração com jovens no porão da igreja. De lá, eu pegava minha bicicleta e ia embora para casa. 5 quilômetros de chão. Eu morava no matadouro da cidade. Meu pai era o gerente do matadouro. E eu fazia aquilo com tanta alegria, ia orar e buscar a Deus. E para mim nada era pesado, nada era difícil. Hoje a igreja não é aquela igreja sofredora mais. Hoje os irmãos não são sofredores mais. Antigamente nós não tínhamos como ir para os retiros. A gente ia de caminhão de boi, né? Ia de, sei lá, na carroceria de caminhão, que é carga seca, né? Ia com alegria, chegava nos retiros, todo mundo empoeirado, né? Mas nós tínhamos amor pela obra. Hoje, todo mundo tem carro. O marido tem carro, a mulher tem carro, o filho tem carro. E ninguém vai para a igreja. Todo mundo é cansado, né? Antigamente a gente ia de bicicleta, 5 quilômetros. Tem reunião de oração, não, isso é coisa para crente novo. Tem coisas na igreja que nós perdemos o amor e a alegria, né? Hoje nós estamos ricos. Boa roupa, bom carro, nós temos tudo de bom. Boa casa, bom apartamento, nós temos uma facilidade com as coisas e nós dizemos isso. Você diz, rico sou, de nada tenho falta, e Deus fala para você, você não sabe que você é... Está aqui na Bíblia, não sou eu que estou dizendo não, é o próprio Jesus. Você não sabe que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Eu estou lendo Apocalipse, capítulo 3, verso 17. Coloca a passagem aí, Felipe, porque depois eles não acham falar que eu estou xingando ele de desgraçado. Não sou eu, é Jesus. Né? Está dizendo, olha, eu te dou um conselho. Apocalipse 3,17? 3,17. Compra ouro de mim, volta a buscar as riquezas espirituais. Cara, eu não sou contra a prosperidade, ao contrário, né? Estou aqui com o pastor Walter me assistindo, e eu fico muito feliz. Ele me ensinou quase tudo que eu sei aí sobre vida financeira. Eu ensino hoje, prego, faço palestras, dou estudos, né? E ele me ensinou muita coisa. Eu sou grato a Deus, eu não sou contra a prosperidade, porque Jesus não pregou miséria, Jesus pregou prosperidade, vida abundante, né? Mas quando a prosperidade vem e ela se torna mais importante na sua vida do que Deus, ela vai ser uma desgraça para a sua vida. Ela não vai ser boa. Você tem que ter motivação correta para isso. E por isso eu te dou o mesmo conselho, né? Volta, unge os seus olhos com colírio. Eu poderia explicar tudo isso que Jesus está falando aqui, e vou fazer isso talvez daqui uns dias para frente, né? Mas a Bíblia diz assim, sê zeloso e arrepende-te. Esse é meu conselho hoje. Seja zeloso e se arrependa. Volte-se para Deus, porque Deus te ama. Nós estamos muito próximos do arrebatamento. Então, se converta, se arrependa. Eu acho que a nossa live do Instagram vai cair. Antes de cair, deixa eu só falar quem está aqui no Instagram. Está o Thiago Ramanhol, o pastor Eduardo Nunes, a Ivanete da Silva Menezes. Pastor Eduardo, lá de Martha's Vineyard. Se tem um lugar no mundo que é bonito, é Martha's Vineyard. Muitas saudades, viu? Um abração, pastor. Dá um abraço na sua esposa. Veja as fotos dos seus filhos. Se cair, vocês voltam. Nós vamos continuar aqui um Bispo pouquinho. Jean, Vianópolis. Bispo Jean, gente boa. A Alcione está perguntando então que trombeta nós estamos? Na sexta. Na sexta. Mas já foi. O Tufik tá também. Tufi, meu amigo. Tá viajando, a né? Fablene também tá aqui. Um abraço pro Pedro. Pedro, preciso falar contigo. Né? Karina. Robson Martins. Robson Martins Maia. Será que é o... Ah, não. Robson Martins Maia, lá de Catalão, né? O Atalaia Júnior. O Bispo Júnior, lá de Paraíso. Deusilene, pastora Deusilene. Você entendeu? Pessoal, vai cair a live do... A tia Loza tá aqui, Dona Magda. Um abração pra minha titia, parabéns pelo Dia das Mamães, né? Vai cair a live do Instagram, mas vocês voltam. Ela volta agora. Então vamos lá.
Ela vai fazer. Tem 2 perguntas aqui no... Me ajuda aí. Aí, pai. Deixa eu voltar no Instagram aqui, que aí você já responde para todo mundo. Então, mas vai vendo aqui, só para baixo ali para mim dar uma olhada lá, o que foi aqui. Peraí, deixa eu só voltar no Instagram. Vamos lá. O pastor João Vitar tá falando. Estive na fronteira com a Índia, em Nagaland, estado da Índia, que estava... Já com a China, na fronteira da China com a Índia. Isso. Diz que estava lá em conflito por causa da rodovia de Karakoram. Você estava lá e viu isso? Que legal. Você tinha que estar aqui comigo hoje. Entra aí no Instagram. Ah, não tem como, né? Não. Tem como convidar ele aí para ele falar sobre isso? Se tiver, a gente coloca ele aí no Instagram. Vamos ver se eu consigo. Ou na próxima aqui a gente chama ele, né? Melhor na próxima. Então tem pastores que estão aqui nos assistindo que sabem desse conflito e sabem como é que foi lá a rodovia. Qual a outra aí? Regina Salles, eu já pesquisei. Marta Oliveira, se morrer 1/3, restará só os assustados e traumatizados, né? Bispo, na sua opinião, essa pandemia atual é bíblica? Sim e não, né? Eu acho, ela não está na Bíblia como nos dias de hoje, mas a Edilene está dizendo nós tínhamos muitas dificuldades, mas nada nos impedia de buscar a Deus, né? O pessoal já está voltando no Instagram. Tá todo mundo aí. Tia Eliane está assistindo. O João Jovita diz que não tem... Rapaz, João Jovita, abre um Instagram para você, né? Começa aí no Instagram também, vamos. Pastor Clodoaldo. Pastor Clodoaldo, um abração, meu pastor. De fato, eu tenho que pedir perdão a Deus. Pastor Clodoaldo, Felipe, ele foi pescar, ele foi fazer uma quarentena na beira do rio. Chamou e o senhor não falou nada? Não me chamou. Não me chamou, não me levou. Pescou lá 200 quilos de peixe e não trouxe um peixinho para nós. Eu queria que o Charles estivesse aqui. O Charles também não está aí, né? Mas meu pai é o seguinte, pessoal. Vocês convidam meu pai para as coisas, ele esquece, não fala com a gente e a gente fica sabendo depois o que aconteceu. Então, quando vocês for convidar, fala com a minha mãe ou fala comigo. Meu pai esquece Não, tudo. mas convidar eu para pescaria, ele não convidou, filho. Né? Não, mas meu pai não pesca não, mas abrir um porco ele sabe abrir. Pronto. Gente, eu estou aqui, terminei aqui o estudo de hoje. Quero agradecer a sua participação, estou feliz. E se eu pude ajudá-los, eu posso te dizer, o tempo está terminando, o tempo da igreja está terminando. Nós temos o tempo da nação de Israel, o tempo das nações do mundo e o tempo da igreja. O tempo da nação de Israel começa com uma coisa muito importante, que eu quero falar semana que vem, se Deus me permitir, se nós estivermos vivos até lá, se ninguém for arrebatado até segunda-feira que vem, eu quero falar sobre a reconstrução do templo. Eu vou te mostrar semana que vem sobre as profecias a respeito da reconstrução do templo. Se tem um tempo para a igreja, esse tempo chegou. Né? O tempo do fim da igreja está chegando. Nós vamos ser arrebatados. Se até segunda não aconteceu o arrebatamento, eu vou falar para vocês sobre a contagem do tempo para Israel. Quando começar o templo, quando as coisas começarem, e vai começar então uma contagem de tempo para a nação de Israel. E tem a contagem de tempo das nações do mundo. O exército chinês, o rio Eufrates, são sinais para a igreja, mas muito mais para as nações do mundo. Se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou aqui pronto para responder. Enquanto o pessoal vai fazendo pergunta aí, eu vou dando alguns esclarecimentos. O pessoal do Instagram está perguntando onde que a live vai ficar salva. Vai ficar salvo em nosso canal do YouTube. Você procura lá, Centro de Adoração e Fé. Escreve aí para mim, por favor. Você entendeu? Entra lá no nosso canal, se inscreva. Você que está no Instagram, vai lá no nosso canal, se inscreva, dá o like no nosso vídeo, porque a cada like que a gente recebe, até o pessoal que está no YouTube também está assistindo, a cada like que a gente recebe em nosso vídeo, o YouTube indica o vídeo para mais 5 pessoas. Então, vamos chegar isso a mais pessoas, divulgar. Eu queria que meu pai falasse também a respeito da nossa programação de domingo, onde a gente vai fazer um dia de jejum nacional, nosso como ministério, né? Na direção do apóstolo. O apóstolo Ulisses nos convocou para um jejum nacional. Qual que é esse jejum? Todas as igrejas de Cristo do Ministério Nova Terra, no domingo, estarão orando e jejuando. Especialmente na nossa igreja, nós vamos começar sexta-feira. Sexta-feira, às 6 horas da tarde, nós vamos começar
uma campanha de 24 horas de jejum, que vamos entregar no sábado, vamos virar para o domingo, e domingo, durante todo o dia, nós vamos orar. Nós vamos ter 5 reuniões. Uma às 8 horas da manhã, outra reunião às 10, outra reunião às 15 horas, outra reunião às 17 e a última reunião às 19h30 horas na igreja. Nós teremos 5 reuniões, vamos ter um pastor para cada uma dessas reuniões. À tarde, especialmente, nós chamamos o Bispo Nandi, o pastor João Jovita vai estar lá nos ajudando, né? Um abraço ali para a pastora Eliane, que está nos assistindo também. E nós vamos à tarde orar pelas nações do mundo, vamos orar pela obra missionária ao redor do mundo, e eu creio que vai ser um momento tremendo de oração pelas nações, por conversão, pela obra de evangelismo no mundo, a obra missionária, e vai ser muito bom. De manhã nós vamos orar. Isso é política, pastor? Não, não é nada de política. Nós precisamos orar. A Bíblia diz orar pelos seus líderes, né? Nós vamos fazer isso. Nós vamos orar pela nossa nação. Outra coisa, sempre que você precisar, todos esses estudos, nós temos eles disponibilizados em PDF, em Word, no nosso aplicativo. Ministério Nova Terra. Ministério Nova Terra. Ele está terminando de... Ele já está no ar, mas nós estamos atualizando as artes. Eu não sei, demora uns 10 dias para subir para o... No momento, ainda, eu acho que só está para Android, né? Só para Android. Mas está subindo agora também para iPhone, iOS. Para o iOS. E esse dispositivo é mais ou menos assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Enquanto meu pai mostra, pastora Deusilene, a pergunta da senhora ficou na outra live, eu perdi. Manda ela de novo que meu pai vai responder a pergunta da senhora também. Tá. Esse aqui é o nosso aplicativo, Igreja de Cristo Ministério Nova Terra. Quando você abre, aparece lá o Ministério Nova Terra. E aí vem Sexta-feira Abençoada. Se você clica aqui, você vai ver... Todos os nossos vídeos estão lá. Todos os nossos vídeos estão aqui, eles estão atualizando ele, então não está aparecendo tudo, né? Mas tem a agenda oficial nossa, quando você clica, sai a nossa agenda do ano toda. Quando você clica aqui, nós temos o kit ceia, as transmissões, o nosso jejum agora de sábado, né? E tem aqui Bíblia, quando você clica aqui no home, tem palavras, todas as pregações, todos nós estamos aqui. Quando você quer saber sobre Bíblia, leitura, e aqui tem um lugar que são os downloads, né? O download, você entra, tem todos esses estudos aqui, peraí, acho que não estão todos aqui ainda, né? É porque eles estão atualizando. Eles estão atualizando, vai subir todos esses estudos, você entra lá, baixa gratuitamente, é só clicar no nosso Ministério Nova Terra, no nosso aplicativo. Se você precisa de oração, né? Nós estamos aqui ao vivo também no nosso coisa. Se você carregar lá, vai dar o ao vivo nosso aqui. Está transmitindo aqui o ao vivo no nosso aplicativo também, né? Pronto, volta aí, fica calado, rapaz, né? E tem aqui oração. Quando você precisar de oração, cai no meu celular a oração e eu vou estar orando por você. Todo mundo que pede oração está aqui. Então, esse é o nosso aplicativo que está quase pronto, já está no layout novo e está tudo em paz. Bom, eu acho que não tem mais perguntas, podemos ir embora, né? A Deusilene ficou de mandar pergunta, não mandou. Vê se ela mandou no seu WhatsApp aí, pai. Não, não mandou aqui não. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom, gente, eu vou ficar... A Marisa Oliveira, pastora Marisa, né? Ela mandou aqui, ó, uma foto que ela pegou lá no Instagram. Eu acho que é no Instagram. Não, ela fez uma pesquisa na internet, né? Não tá dando pra ver não por causa do reflexo, pai. No Instagram não tá dando. Mas ela mostrou aqui o Rio Eufrates secando. Ela fez uma pesquisa lá, deu uma googleada. Ó, pastor Ivana entrou lá de Pires do Rio. Ivana, um abração. Bordados Camelódromo. Bispa Andréia, um abração, né? E o Bispo Giovanni também, a Bispa Andréia fez aniversário esses dias. A Deusilene mandou pergunta aqui agora. Vamos responder ela. Vamos lá, Zé Fernando. Um abração, Zé Fernando. Tem como você me ligar amanhã? Queria trocar uma ideia contigo, querido. A Deusilene mandou, vamos lá, pergunta, vamos lá. A Bíblia diz que quando o Evangelho for pregado nos 4 cantos do mundo, virá o fim. Mas há tribos que não conhecem o Evangelho. O que o senhor me diz sobre isto? Essa é uma excelente pergunta.
Vamos ver lá, Mateus capítulo 24, onde é que ela olhou essa passagem? Vamos ler Mateus 24, essa passagem no livro de Mateus capítulo 24. No verso 14. Coloca aí para mim, por favor, Felipe. Na descrição aqui? Na descrição aqui do YouTube, né? Mateus 24. 14. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Deixa eu falar uma coisa para vocês, não quero que ninguém fique grilado comigo, tá bom? Mas vamos lá. O arrebatamento é o fim de tudo? Não, não é. E a igreja vai conseguir pregar para todo mundo? Não, não vai. Então, como é que vai ser? O fim é lá no juízo final. O arrebatamento está aqui, 7 anos de tribulação, a segunda vinda de Jesus, milênio da paz, e então o fim. Quando nós formos arrebatados, vai ter alguém que vai pregar durante a tribulação. Na primeira parte, na segunda parte, vai ter alguém que vai pregar durante o milênio. E vai chegar o fim lá. O fim vai ser lá no juízo trono branco. Então, muitos pregam, ensinam que Jesus, o arrebatamento só vai acontecer quando esse evangelho for pregado a todas as nações. Mas o versículo é muito claro. Esse evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Não fala do arrebatamento, fala do fim. Então, nós como igreja não vamos conseguir pregar o evangelho a todas as nações. Infelizmente nós não vamos conseguir. Não vai dar tempo. Nós vamos ser arrebatados muito rápido. Bom, eu acho que qualquer coisa pode me perguntar depois aqui que eu te dou todas as... Mas tecnicamente seria isso. Eu acho que nós podemos encerrar. Quero dar um abração a todo mundo. Uma oração, né? Vamos fazer uma oração. Pastor Oélio está aqui participando, mandando um abração para você, para Elaine, para os meninos, para o Marcos, né? Um abração para todo mundo aí, que Deus abençoe vocês. Prazer tê-los aqui comigo. Deus lhe mandou outra pergunta aqui. Então vamos lá. Então, quem não ouviu vai ser arrebatado? Não. Vai ser arrebatado quem é crente fiel. Quem é batizado, quem serve a Deus, quem é crente fiel, né? O ladrão da cruz, por exemplo, não teve tempo de ser batizado. E ele vai ser arrebatado. Muitas pessoas, eu não gosto de entrar nesses pequenos detalhes, mas por isso nós precisamos pregar, por isso nós temos que andar mais, investir mais em missão. Você a quem Deus deu boa vida, você que tem hoje, pode dizer: eu sou rico, eu estou tranquilo, Deus está comigo. Eu convoco você para investir em missões, né? Está aí o pastor João Jovita, que é líder de uma missão. Está aí o bispo Nandi, que está com missões na África. Nosso bispo Danilo, missões lá no Paraguai. Missões na Nigéria. Missões no Peru. Missões lá na Venezuela, nos Estados Unidos, na Europa. Irmãos, temos igrejas em Portugal, na Itália. O povo está sofrendo muito. E se você pode, invista. Se você tem dinheiro, invista em missões. Faça todo o esforço do mundo e apoie os missionários, para que eles possam ganhar almas, porque o tempo está chegando. E eu gostaria de orar então hoje pela sua vida, para que Deus te abençoe e que juntos possamos ganhar muitas almas para Jesus no pouco tempo que nos sobra para ministrar o Evangelho. Amém? Pai querido, em nome de Jesus, eu oro por cada um daqueles que estão participando aqui conosco. Que a tua boa e poderosa mão seja com cada um deles, com cada casa, com cada lar, livrando de todos os males, livrando, Senhor, de todas as dores. A tua palavra diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra de todos os males. Eu creio nisso, Pai. Eu creio nisso, Senhor. E eu te peço agora, faz um milagre na vida dos teus servos. Livra os teus filhos dessa praga, dessa pandemia. Livra cada um dos teus servos, pois a tua palavra diz: crede em Deus e estareis seguros. Nós cremos no Senhor e nós estamos seguros, não porque a nossa casa é o local onde nós estamos passando essa quarentena. Nós estamos seguros no Senhor e na força do teu poder. Porque se o Senhor não guardar a minha casa, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a minha vida, em vão é essa quarentena.
Senhor, me ajuda e ajuda cada um dos meus irmãos. Senhor, a quem o Senhor deu bens e riqueza, a quem o Senhor deu posses, ainda que pequenas, que o Senhor possa hoje visitar o coração dessas pessoas e fazer com que elas possam investir em missões, em trabalhar com missionários, para que muitas almas ainda possam alcançar a salvação que há em Cristo Jesus. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida. Foi um prazer estar aqui com você. Que Deus te abençoe. Antes de encerrar, já encerrando, sim, o pastor João Vitor falou sobre missão, né? Diz que lá em Bihar, na Índia, tem 90 milhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. 90 milhões de pessoas que nunca... Eu vou chamar o pastor João Jovita para, numa dessas, ele vir fazer e contar um pouquinho só da Índia, né? A quantidade de pessoas que nós temos sofrendo, que precisam do seu socorro, do seu evangelho. Hoje eu vi um grande homem de Deus pregando, e eu não estava vendo, alguém estava ouvindo, né? Que largou tudo, largou hospital, largou riqueza, pegou toda a sua vida e investiu em missões, que é o Dr. José Rodrigues, meu amigo. Ele disse uma coisa muito grave, muito séria hoje, né? Dizendo que tem gente que nunca foi fazer missão, nem em oração ainda. Mas Jesus foi um missionário, ele veio com uma missão de me salvar. E tem tanta gente que nem orando vai fazer missões. Que Deus te abençoe. Vamos desligar aí. Só para encerrar. Amanhã a gente vai fazer nosso culto da ceia. Sim, às 20 horas. Isso. Você que é da nossa igreja, que está aqui em Goiânia, e não tem seu kit ceia, passa na igreja amanhã, pega seu kit ceia para ceia. Passa lá na igreja. A pastora Valéria, nossa missionária, já estava aqui. Valentina, não? Na Valéria, pedindo o kit da ceia amanhã para levar lá para Mirna. Mirna, um abração, sei que você está me vendo aí. Lúcia, minha pastora amada, um abração, Lúcia Leite, que Deus te abençoe. Tem algumas pessoas que estão nos assistindo fora, em outros países, em outras cidades. Você passa amanhã no supermercado, compra um pouco de vinho, faça um pão sem fermento e vamos cear junto conosco. Isso. Deus abençoe a todos, foi um prazer. Meu número de celular eu vou deixar aí nos comentários fixos, tá? Do YouTube. E se você precisar de alguma coisa, meu WhatsApp. Deus te abençoe, paz seja contigo.